Oi pessoal, bem-vindos a mais uma semana de estudo, nossos planos de estudo doutorado. Nós vamos continuar estudando os modelos atômicos e vamos falar sobre o modelo de Rutherford. Os alunos de Rutherford realizaram experimentos, com a partícula alfa. O que eles faziam? Eles direcionavam um feixe de partículas alfa por uma fina camada de ouro. Essas partículas alfa, gente, são partículas positivas. Hoje a gente sabe que elas são formadas pelo núcleo de hélio, tá? O que ele esperava? Quando eles fizeram esse experimento, o resultado esperado, se o modelo de Thomson estava certo e o átomo fosse algo maciço mesmo, eles esperavam que as partículas fossem se chocar ali ao atingir o átomo e iria ricochetear. Só que o que ele observou? Que, na verdade, a maior parte das partículas alfa atravessava a lâmina sem sofrer desvio. Então, isso implicava que o átomo obrigatoriamente era formado por espaços vazios, para que essas partículas conseguissem atravessar ali sem o menor problema. Ele verificou que poucas partículas alfa não atravessavam, ou seja, voltavam. Algumas partículas alfa sofriam desvios de trajetória ao atravessar a lâmina. Então, ele vai propor o modelo de Rutherford. Quais as características desse modelo? Ele falou que era formado pelo núcleo positivo e ao seu redor, girando em torno, estavam os elétrons. Então, os elétrons se encontravam na eletrosfera, tá? É a região que a gente encontra os elétrons. E ele é formado, o átomo, por grandes espaços vazios. Ele não era maciço. Ele é formado, na verdade, por grandes espaços vazios. Ele criou, então, um modelo que as pessoas chamam de modelo planetário. O núcleo positivo representa o Sol e os elétrons representam planetas girando em torno do núcleo em órbitas circulares, tá? Como eu já citei para vocês lá, o modelo de Rutherford tem inúmeros problemas, tá? Mas ele já é uma evolução muito grande se comparado ao modelo de Thomson, tá? Atividades. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar que o átomo é constituído de elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva? Não, esse aí é o modelo de Thomson. Uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons? Também de Thomson, né? Uma região central com carga negativa? Não, a região central ali tem carga positiva, tá? Que forma o núcleo, que é quem concentra a maior parte da massa que a gente tem. E a letra D fala o seguinte: um núcleo muito pequeno de carga positiva cercado por elétrons. É exatamente isso que ele falou, que é o modelo planetário. Tá? É um núcleo muito pequeno com carga positiva que concentra a massa, né, do seu átomo, cercada por elétrons que giram em torno dele ali. E aqui, A2, a gente vai falar um pouco sobre a questão de número de prótons, nêutrons, elétrons, que ele fala o seguinte: indica o número de prótons, nêutrons e elétrons que existem respectivamente no átomo de mercúrio. Olha só, pessoal, em cima, que é a parte maior aqui, sempre vai ficar o seu número de massa. Então, o seu número de massa, que é o A, você já sabe que é 200. E embaixo sempre vai ficar o seu número atômico. Como ele está neutro aqui, como vocês podem olhar pela representação do Hg, não tem carga nenhuma aqui, o número de atômico, que é 80, é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, Z é igual a P, que é igual a E, tudo igual a 80. Então, o número de prótons é igual a 80. O número de elétrons também é igual a 80. E o número de nêutrons? Basta substituir aqui na fórmula. A, que é o número de massa, é 200. O número atômico é 80, que eu mostrei que a gente pode observar aqui, tá? Mais o número de nêutrons, tá? Então, para eu descobrir o número de nêutrons, eu tenho que isolar esse N aqui. 200 passa o 80 para lá, aqui está positivo, ele vai passar negativo. 200 menos 80, 120. Então, qual que é, respectivamente, o número de prótons? 80. Número de nêutrons, 120. Número de elétrons, 80 de novo, tá? Bem simples aqui, é só utilizar o que eu te falei. Para o átomo neutro, eu sempre posso afirmar que Z é igual a P, que é igual a E. Então, número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, tá? E aqui, eu tenho o íon de sódio. Aqui, 23 é o número de massa,
11 é um número atômico e ele tem uma carga positiva. Então, o que a gente sabe? Que aqui, como eu tenho um íon, o número atômico ele é igual ao número de prótons, tá? Mas ele não é igual ao número de elétrons. Por quê? Porque se ele está carregado positivamente, quer dizer que ele perdeu um elétron. Então, se ele estivesse neutro, ele teria também 11 elétrons, só que ele não está, ele perdeu 1. Então, 11 menos 1, 10 elétrons, tá? Se aqui tivesse 2 mais, seria 11 menos 2. Então, é o que você deveria ter se você tivesse neutro, menos quantos você perdeu aqui. E se fosse negativo? Se fosse negativo, eu ia somar mais um elétron aqui. Se fosse menos, né? Se fosse 2 menos, eu ia somar 2 elétrons aqui, porque ele está ganhando elétrons, tá? Só que aqui ele está positivo, quer dizer que ele perdeu o elétron. Quantas cargas positivas ele tem? Uma só, então ele só perdeu um elétron. Então, se ele tivesse neutro, ele teria 11 elétrons, mas ele perdeu um, ele tem, na verdade, 10. Por isso que eu tenho essa carga positiva aqui, porque eu tenho 10 elétrons com 11 prótons, sobra uma carga positiva, tá? E como que eu calculo o número de nêutrons? N é igual a A menos E. A, 23, que é esse número que está aqui em cima, menos número atômico, 11, tá? O número de massa é sempre maior que o número atômico, tá? Então, eu tenho 23 menos 11 igual a 12. Então, eu tenho 11 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons, tá? O modelo atômico de Rutherford não inclui especificamente. Então, eu falei para vocês que o Rutherford, ele fala sobre um núcleo positivo, ele fala sobre uma partícula positiva, ele fala sobre uma partícula negativa, mas ele não fala da terceira partícula que é neutra, tá? Que são os nêutrons. Essa partícula vai ser descoberta pelo Chadwick, tá? Em um experimento que ele vai fazer, ok? Então, o Rutherford não falou nada sobre os nêutrons, tá? Por isso que a letra A aqui está correta. Considere as seguintes afirmações referentes à evolução dos modelos atômicos. No modelo de Dalton, o átomo é dividido em prótons e elétrons. Isso aqui está incorreto, né, pessoal? Porque o Dalton, ele não falava nada. Ele falava que era uma esfera maciça, neutra e era a menor parte que você poderia obter. Então, o átomo para Dalton é indivisível, tá? No modelo de Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo muito pequeno e denso carregado positivamente. Tudo ok até aqui. Ao redor do núcleo estão distribuídos os elétrons, como planetas em torno do Sol. Então, a 2 está corretíssima, tá? Vamos ver na terceira afirmativa aqui. O físico inglês Thomson afirma em seu modelo que um elétron, ao passar de uma órbita para outra, absorve ou emite um quantum de fóton em energia. Primeiro que o Thomson não falou nada sobre órbita de elétrons, que ele falou que o elétron estava incrustado numa massa positiva. Então, ele não fala nada de camadas, nem de órbita. E muito menos falou sobre absorção ou emissão. Isso nós vamos ver no modelo de Bohr, tá? Então, qual a alternativa que está correta? Só a 2, que é a letra D aqui, ok? Então, a resposta é a letra D, porque ela é a única correta. O modelo de Dalton, o átomo é indivisível, não tem carga, não é formado por prótons e elétrons. No modelo de Rutherford é exatamente isso que ele falou, o modelo planetário, com o núcleo representando o Sol e os elétrons girando em torno desse núcleo representando os planetas. E o Thomson não falou nada sobre órbita de elétron, não falou nada sobre emissão, tá? A 6. Desde a Grécia Antiga, filósofos e cientistas vêm propor que a matéria era constituída por partículas muito pequenas e indivisíveis, as quais chamaram átomos, tá? A seguir, são apresentadas as representações dos modelos atômicos. Então, o que é que você fala? Esse 1 aqui representa qual modelo? Aqui a gente tem uma esfera, que não tem mais nada nela, né? Uma esfera maciça. Então, aqui eu tenho o modelo de Dalton. E em 2, eu tenho uma esfera também maciça, mas eu tenho cargas incrustadas, tenho cargas elétricas aqui. Eu tenho os elétrons incrustados em um núcleo, em uma massa positiva, tá?
Então, aqui eu tenho o modelo de Thomson, tá? E aqui a gente tem qual modelo? O de Rutherford, tá? Que são, aqui a gente tem o núcleo e elétrons girando em torno desse núcleo aqui, ok? Então, o modelo 1, Dalton, 2, Thomson, 3, Rutherford, tá? Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo aplicativo do Conexão Escola ou pelo WhatsApp, tá? O aplicativo do Conexão Escola está disponível também na versão web, sem precisar baixar o aplicativo. Lá vocês conseguem acesso ao chat, tá?